O título dessa mensagem é Sacrifício Agradável a Deus. Você pode repetir comigo, por favor? Sacrifício agradável a Deus. A nossa leitura bíblica de hoje será de Levítico, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Levítico 1, do 3 ao 9. Se você quiser ler na sua Bíblia, você pode ler aí. E quem quiser acompanhar aqui, já está sendo projetado aqui a passagem bíblica, amém? Vamos ler de forma responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos leiam outro. Levítico 1, de 3 a 9, amém? Se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. 4. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meus amados, sempre nos ensina que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Isto é, tudo aquilo que haveria de acontecer no Novo Testamento em Cristo Jesus aconteceu de alguma forma como uma representação lá no Antigo Testamento. Então, nós, quando fazemos essa leitura hoje, nós temos um entendimento muito maior ou muito bom a respeito do que aquilo simbolizava. Porque aquele sacrifício de animais no Antigo Testamento simbolizava o sacrifício de Cristo no Novo Testamento. E esse processo que se chama expiação, o que é expiação? A gente já estudou na escola dominical. É quando você é coberto de vestes por Deus, para que você se apresente diante dele de forma agradável. Nós lembramos lá e lemos hoje na escola dominical de Gênesis 3,15, quando, Gênesis capítulo 3, a queda, quando Adão e Eva caem, Deus mata um animal e os veste com pele, e veste eles com pele, significando que eles estavam sendo expiados, né? Então, quando nós lemos, por exemplo, ali, vamos avançar a Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha: porque ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou de sábados. Por quê, meu irmão? Porque são... Mas o corpo é de Cristo. Então, meu amado, aquela ideia de guardar o sábado era uma sombra do Novo Testamento. E se hoje nós não nos reunimos no sábado, não guardamos o sábado, ninguém pode nos julgar, porque ele somente apontava para Jesus, assim como o apóstolo Paulo está falando aqui. Então todo o Antigo Testamento é uma sombra. E nós entendemos também, no Antigo Testamento havia lei, não é, meus amados? Havia lei: não faça isso, não faça aquilo, não matarás, não roubarás, não faça aquilo tudo. Mas a Bíblia vem nos ensinar, nós conseguimos entender que Jesus cumpriu a lei. Quando Jesus dá cumprimento à lei, nós entendemos que o tempo da lei passa e se inicia o tempo da graça. Vamos ver isso lá em Mateus 5,17, quando Jesus diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas vim cumprir.
Então, quando ele cumpre a lei está cumprida e está inaugurado agora o tempo da graça. Mas é interessante notar, meu irmão, que enquanto aqueles tempos chamados a plenitude dos tempos não chegava, que foi a época em que Jesus desce como homem, enquanto isso não acontecia, a lei nos serviu ao homem, ao hebreu, como um tutor, um professor que conduzia a humanidade até que Jesus Cristo viesse. É isso que nós vamos ler em Gálatas 23, de 23 a 25. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou tutor, ou professor, cuidador, para nos conduzir até Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. O que a Bíblia está falando? Todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento eram como um professor que estava nos conduzindo o povo até a revelação plena de Deus na terra, que era Jesus, que foi Jesus e que é Jesus. Então, a partir do momento que Jesus chega, não precisamos mais da lei, vivemos sobre a graça. É isso que está falando. Então, meu amado, nós entendemos que tudo na Bíblia aponta para quem? Jesus. Tudo, meu amado. Todo pregador cuja pregação não apontar para Jesus está cometendo algum grande erro, porque a grande mensagem é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós não viéssemos a perecer. Mas nós fizemos uma leitura do livro de Levíticos, e eu gostaria de meditar com os amados irmãos sobre aquela leitura, sobre o sacrifício, sobre tudo aquilo que foi falado, e aprender com os irmãos nessa noite. Você pode passar o sacrifício instituído pelo Senhor no livro de Levítico nos ensina. O que o sacrifício instituído pelo Senhor em Levítico nos ensina hoje? Primeira coisa que eu aprendo naquele texto bíblico que nós lemos há pouco, pode passar. A primeira coisa que eu aprendo é que o ato de reconhecimento do seu erro e o comparecimento diante de Deus para expiação deve ser voluntário. É muito interessante notar, quando Adão e Eva caem, eles não correm na direção de Deus para falar: Senhor, aconteceu uma coisa terrível, me perdoa, eu falhei. Não. Quando Adão e Eva caem, diz a palavra do Senhor que quando eles ouvem os passos do Senhor no jardim, o que eles fazem? Se escondem. E o que nós estamos aprendendo nessa noite, que diante do nosso erro, nós não devemos nos esconder. Não se esconda quando você pecar. Não se esconda quando você falhar. Entenda que você tem um Deus misericordioso e bom, que te ampara, que quer te curar, que quer te perdoar, que não quer que você vá para o inferno. Então, diante do seu erro, compareça diante dele. Diz a palavra do Senhor em Levíticos 1:3: se a sua oferta de holocausto de gado, se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria, o quê? Perante o Senhor. Meus amados, a queda demanda sempre o que acontece. O pecado demanda um conserto. A falha demanda um conserto. Se você fere alguém, se você agride alguém e sem justiça, depois você descobre que aquilo que você falou era besteira, era errado, o que você tem que fazer diante daquela pessoa? Procurar dela e se desculpar. Então nós estamos falando a mesma coisa aqui, que diante da verdade do Evangelho, que impacta o nosso coração, que mexe com a gente, que toca o nosso mais profundo, a gente entende que a gente tem falhado em alguma coisa, então a gente precisa comparecer diante do Senhor e voluntariamente pedir perdão. O livro de Atos, já no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 37, diz que os homens, ouvindo a pregação do Evangelho, eles ficaram parados e decidiram dizer: eu errei. Foi isso que fala? Não, olha o que vai falar. E ouvindo eles isso,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Eles foram confrontados no seu pecado. Você sabe que lá no original grego, essa palavra compungir significa... Você já viu aquele pessoal que trabalha aí na rua, na estrada, com aquela britadeira assim, ó, batendo ali, arrancando? Compungir é como se o coração deles fosse assim, ó, com a britadeira batido assim até o fundo, e aquilo ali fosse lá no mais profundo deles, e eles falaram: meu Deus, essa verdade, eu preciso, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Então aqueles homens chegaram diante de Pedro e falaram: o que eu tenho que fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados. Amém? Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes, e a verdade é que quando um pregador está pregando aqui, a mensagem é um tanto quanto genérica. Ela é aberta, porque eu não sei a tua condição de vida. Eu não sei nada sobre você, eu não sei o que você está passando. Eu não estou fazendo uma pregação direcionada. Mas, meu irmão, aqueles que estão nesse lugar e estão ouvindo essa mensagem, meu amado, a aplicação específica na vida de cada um, porque apesar de eu não saber, o Espírito Santo sabe o que você precisa, aonde você tem errado, como você deve se arrepender. Então entenda, meu irmão, que ainda que seja genérico para mim, seja uma pregação para todos, Deus está falando com você nessa noite, naquilo que você precisa mudar, naquilo com o qual você precisa comparecer diante do altar. Amém? Eu preciso entender também o que diz a palavra do Senhor, o que o sacrifício instituído pelo Senhor em Levítico nos ensina hoje. Tópico 2: que o pecado sempre provoca lágrimas, dor, angústia e sofrimento. Não tem para onde correr, meu irmão. O versículo 5 de Levítico 1:5 vai dizer o seguinte: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, espargirão o sangue em redor do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Meu amado irmão, o pecado sempre produz dor. É interessante, e nós estávamos falando disso. Eu queria deixar claro que essa pregação é um esboço a 8 mãos. Deus começou a falar comigo nesse versículo, e eu falei: vou procurar lá o pastor Marcelo, a irmã Lecia, e sentamos à mesa lá e começamos a desenvolver essas ideias, e junto com a missionária Elaine, e ali eu entendi isso, meu irmão. Será que aquele animal não sentiu dor quando ele foi sacrificado? Será que aquele animal não sentiu dor quando passou a navalha no seu pescoço? Será que ele não gritou? Será que ele não urrou? Irmão, o pecado sempre provoca dor, sempre provoca lágrima, angústia, sempre provoca sofrimento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 6, versículo de número 23: porque o salário do pecado é qual, meu irmão? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Sempre que falhamos, meu irmão, vamos gerar dor. Se não for em nós, vai ser num terceiro, mas vai haver dor. Mas, meu irmão, é interessante notar que nós não podemos viver com uma capa de religiosidade. Deus não quer isso em nós. Diz a palavra do Senhor que o profeta Natã vira para Davi e fala: Davi, preciso da tua ajuda. E Davi, completamente numa atitude religiosa, vira para Natã e fala: fala aí, Natã, o que você quer que eu ajude? Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Natã fala assim: olha só, veio um homem de longe, um homem muito rico, que tem muitos cordeiros, e pegou o cordeiro que um homem tinha, uma cordeira, e pegou aquela cordeira e sacrificou. Olha que coisa horrível, Davi, que esse homem fez. O que tem que ser feito? E vira Davi numa falsa religiosidade, naquela capa. Ele vestiu a capa de justo e diz assim: olha só, esse homem é digno de morte e deverá pagar 4 vezes o preço do cordeiro. Mal ele sabia que Deus estava usando Natã para ofendê-lo no seu
pecado, para tocar no seu pecado. Mas, meu amado, assim como Davi decretou e disse que deveria ser restituído de forma quadruplicada, Davi pagou o preço. O bebê, fruto do relacionamento com Batseba, morreu. A sua filha foi estuprada. O seu filho Aminon foi assassinado. E o seu filho Absalão também foi assassinado. Meu irmão, se estamos em erro diante do Senhor, se estamos falhando diante do Senhor, se apresenta, para de vestir capa, porque você conhece os seus, eu conheço os meus. A gente precisa estar transparente diante de Deus. Meu amado, não podemos esconder nada do Senhor. Mas uma coisa que eu aprendo com aquele texto de Levítico, capítulo 1, de 3 a 9, que nós lemos. Mais uma coisa, próximo slide, por favor. A palavra do Senhor nos ensina, meu amado, que precisamos separar as consequências das causas, para detectarmos o que é que tem nos levado ao erro. Amado irmão, quando uma pessoa peca e ela não tem noção da graça de Deus, aquilo vem e faz tão mal a ela, que se ela realmente não tiver um coração voltado para o Senhor, ela acaba desistindo dela mesma e diz: eu não tenho condição de estar na presença de Deus. Olha aí, Senhor, eu falhei nisso daqui de novo, eu não me aguento. Senhor, como é que eu vou agir daqui? Pai, eu disse que nunca mais eu ia fazer isso, e eu acabei fazendo de novo. O versículo 6 vai falar sobre isso. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. Amado irmão, eu quero que você entenda uma coisa: ser tentado não é pecado. Existem pessoas que acham que foram tentadas, já se desconsideram. Não consigo mais ser tentado, não foi pecado. Tanto que Cristo foi tentado, mas não falhou. Então a tentação vem para cada um de nós. Mas, meu amado, a gente precisa entender que não podemos entrar nos ciclos viciosos que nos derrubam ainda mais diante do processo de tentação. O ciclo vicioso, ele é mais ou menos assim. Pode passar, por favor. Quando você não entende o que Deus tem para a tua vida, quando você não entende como é que Deus fez, o que Deus fez e quem é você diante de Deus, você vive uma vida assim. Quando você é tentado, você sente culpa e se sente condenado. Pronto, acabou o meu dia, fui tentado. Acaba cedendo ao pecado, fui tentado, agora não adianta mais, eu vou meter o pé na jaca. Vive uma vida de derrota. E daqui a pouco vem outra tentação e você começa a rodar nisso daqui, rodar nisso daqui, rodar nisso daqui, rodar nisso daqui. E é exatamente o que Deus não quer que você faça. Deus quer que você mude esse entendimento. Sabe por quê, meu irmão? A gente precisa entender que não é isso que Deus quer pra gente. Você acha que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário para você viver uma vida derrotada? Você acha que é para isso que Deus enviou Jesus? Não, Deus enviou Jesus para você viver vida plena, vida abundante, vida alegre, vida feliz. Meu amado, então no nome de Jesus, saia do ciclo vicioso de tentação, culpa, e entenda, meu querido, que Deus tem algo melhor para você. O que mais eu entendo com aquele texto bíblico de Levítico, capítulo 1, de 3 a 9. Número 4, eu entendo, meu irmão, que com arrependimento, oração e cuidado, nós podemos retomar a nossa vida. E daí que você falhou? Deus não é bom o suficiente para te perdoar? E daí que aconteceu um erro no passado, o Senhor não pode passar, colocar aquilo lá no passado mesmo, jogar no mar do esquecimento e te dar uma nova vida? E daí? Levítico 1:7 vai dizer assim: e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes,
porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho. Redenho é a gordura que cobre os intestinos, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Amados irmãos, sempre que a palavra de Deus fala nos evangelhos também e no Antigo Testamento, os judeus acreditavam que a sede dos seus sentimentos eram as entranhas, né? Então a sede dos sentimentos dele eram as entranhas. E isso é um pouquinho de verdade, não é não? Já viu aquela situação quando você está em perigo? O que dá logo no instante? Dá uma dor no estômago. Você está nervoso, você está angustiado. O que dá? Uma dor no estômago, não é não? Tem uns outros mistérios aí que a gente não vai entrar, que também dão, né, em algumas pessoas. Mas, meu irmão, eles acreditavam nisso. E o que o Senhor quer dizer com isso, meu amado? Que você precisa colocar os teus sentimentos diante do altar do Senhor e parar, meu irmão. Presta atenção nisso nessa noite. Sentimento não tem a ver com razão. Sentimento você faz porque sentiu e vai e continua fazendo por causa de um sentimento, meu irmão. E sentimento é enganoso. A Bíblia diz que não tem coisa mais enganosa do que o próprio coração do homem. Os sentimentos são enganosos, meu irmão. Então a gente precisa atentar para quê? Para a palavra de Deus e parar de ceder a sentimentos mentirosos que são manipulados pelo diabo por causa de um momento de fraqueza. Você caiu, você se abateu, vem Satanás e fala: olha aí, você não presta mais, você não tem como caminhar, acabou para você. Mentira do inimigo. Deus é tão bom, mas é tão bom, que ele pegou um homem chamado Manassés, e olha o que esse homem fez. Segundo Crônicas 33, versículo de número 6. Olha como esse rei era mau. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações e agrouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Olha que homem ímpio. Ele pegou o filho dele, o fruto do ventre da sua esposa, e sacrificou a um Deus imundo. Ele foi feiticeiro, ele foi encantador, ele queria provocar a ira do Senhor. O que aconteceu com isso? Foi preso, foi levado cativo. Mas o que aconteceu com ele no cativeiro? Vamos continuar essa leitura de 2 Crônicas 33. Olha o que o versículo 12 e 13 diz. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e se humilhou muito perante o seu Deus, os seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia. Um homem que sacrificou o filho, um homem que estava fazendo macumbaria, feitiçaria, tanta coisa. Deus foi misericordioso quando ele se arrependeu. Ele não vai ser misericordioso com você e comigo? Ele não é bondoso com as nossas falhas? Mas, meu irmão, aquele homem poderia ter dito naquele cativeiro: não tem mais jeito para mim, agora acabou, perdi tudo, não tem condição. Se ele desse ouvido aos seus sentimentos. Existe no Novo Testamento um homem chamado Judas, que mostra claramente que o que um sentimento mentiroso pode fazer com uma pessoa. Satanás, manipulando o seu sentimento, disse a ele que não havia perdão para o seu pecado. E o que foi que Judas fez? Se suicidou, se matou. É claro, qual é a obra do diabo? Matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus veio para dar? Vida, e vida com abundância, vida plena. Meus amados, caminhando para o final,
Eu queria passar para você mais um aprendizado nesse texto bíblico. O que o texto de Levítico me ensina, meu querido, além disso tudo que a gente aprendeu até agora. Pode passar. O texto bíblico vai me ensinar o quê? Que devemos preferir oferecer sacrifícios pacíficos. Levítico 3, de 3 a 5 vai dizer: depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto dos lombos o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, e estará sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. O sacrifício pacífico, meu irmão, é um sacrifício que tem a ver com gratidão. Não é um sacrifício de arrependimento do pecado, não. É um sacrifício de quando você está pulando no Senhor, tu está cheio da unção, tu está dando glória a Deus, você está vendo Deus agir, você está trabalhando na obra, você está ouvindo Deus falar, você está sendo útil no reino, e você chega aqui, você abre a boca, você adora ao Senhor, você não está com um cara triste, não está prostrado não, você está adorando, você está bendizendo, porque você entendeu que nenhuma condenação há sobre você, você está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Esse é um sacrifício pacífico. Esses sacrifícios eram oferecidos por aqueles que desejavam expressar adoração e louvores a Deus, bem como a sua paz e gratidão para com Ele, geralmente por bênçãos recebidas. Quem crê que a nossa irmã vai vir trazer um sacrifício pacífico já na semana que vem, em nome de Jesus? Aleluia! Nós cremos com gratidão ao Deus bom e misericordioso, ao Deus que cuida de cada um de nós, meu amado. Só que aqui o sacrifício é diferente. Nós lemos lá que haviam partes que eram tiradas, mas aqui, meu querido, está dizendo: olha só, coloca para sacrificar diante de Deus a sede das tuas emoções, as tuas entranhas, mas também a sede dos teus pensamentos. Para os judeus, o local dos pensamentos eram os seus rins. Eles diziam: Senhor, esquadrinha os meus rins, sonda os meus pensamentos. O local dos seus pensamentos eram os rins. Meu amado, então, no nome de Jesus, quando você entra por essas portas, meu querido, você se dá todo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Todo o teu respirar, todo o teu alimentar, todo o teu sentir, todo o teu pensamento devem ser entregues a Deus. Sentimentos e pensamentos colocados diante do Senhor, meu irmão. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai nos falar em Romanos 12:1, aquele versículo bíblico tão conhecido: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está falando de dentro da igreja. O Ministério Vida Plena já aprendeu isso. Está falando sobre aqui dentro. O apóstolo Paulo está falando sobre o nosso procedimento lá fora. Ele está falando: olha só, teu culto racional é quando você lá fora não se deixa levar pelos teus sentimentos, não se deixa levar pelos teus pensamentos, mas você se deixa levar, pela palavra de Deus, pelas promessas de vida eterna, pelas promessas de bênção, pela certeza de que Ele tem cuidado de você. Isso é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, a transformação da nossa mente. Amém? Vamos agora concluir essa mensagem em nome de Jesus. Você pode ler comigo no 3, por favor? 1, 2, 3. Obedecer é melhor que sacrificar. Holocaustos. Obedecer, então. Obedecer é melhor do que sacrificar holocaustos. Mas como obedecer, então? Vamos terminar com 3 tópicos nessa conclusão para encerrarmos. Primeiro, como eu posso obedecer? Primeiro, entendendo que a tentação não é pecado, mas um sinal de alerta que deve nos lembrar
que somos. E ali eu vou discorrer. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Ser tentado não é pecado. Agora, quando veio a tentação, a luz vermelha acende, toca aquela buzina, toca aquela sirene, pé, 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 pé. Opa, presta atenção. É momento ou de vencer e triunfar sobre o diabo, ou de ficar sujeito a ele. Então eu preciso entender que a tentação não é pecado, mas é um sinal de alerta, que me lembra do quê? Letra A, de que eu sou dependente de Deus, meu irmão. Você acha que você vai conseguir resistir por si mesmo? Não. Veio aquilo, aquele sentimento ruim, aquele pensamento mau, aquela voz que diz não tem mais jeito, não vai dar. Você dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu não estou entendendo o que está havendo, mas eu sei que Tu me ama, então eu me pego nas Tuas promessas. Eu dependo de Ti. Para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Dobra o joelho, dependa do Senhor. Sabe por que a gente depende do Senhor? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A gente depende completamente dele. Não tem justo nenhum sequer na face dessa terra. A gente precisa entender isso daí, que a gente precisa depender de Deus. Então outra forma, meu irmão, de aprender a obedecer. Como obedecer? Entendendo, meu irmão, que nós fomos feitos justos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você pode dizer comigo nessa noite: eu sou justo? Eu sou justo? Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Deixa eu pegar daqui. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isso é, Jesus, que não tinha pecado, foi feito cheio de pecados por nós, para que através dele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Diga comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nenhuma condenação há sobre nossas vidas. Agora, meu irmão, como é que você vai obedecer? Você vai tomar posse disso e falar: eu não vou cair. O Senhor me fez justo e eu vou andar como Ele me fez. Eu me reconheço nele e eu vou andar e vou viver como Ele me fez. Aleluia. E outra coisa, meu amado, uma convicção que tem faltado a muitos crentes. Se lembre que, como obedecer? Se lembre, meu amado, pode passar, letra C, que você foi habilitado por Deus para reinar sobre o pecado e não para cair. Entenda isso. Deus te fez e Jesus morreu na cruz e te deu o Espírito Santo que habita dentro de você, não para você cair, mas para você pisar sobre serpentes e escorpiões e andar por cima das tentações e do pecado. Olha o que o Romanos capítulo 6 versículo 14 vai dizer, meu irmão: porque o pecado não terá o quê? Sobre quem? Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da... Repete comigo: o pecado não terá domínio sobre vós. Diga: o pecado não terá domínio sobre mim. Diga, repita: o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E aí, meu irmão, eu vou viver um outro ciclo. Ciclo da vida vitoriosa. Aleluia. Qual é o ciclo da vida vitoriosa? A tentação vem sobre mim, mas aí eu coloco a certeza de que eu sou justo. A tentação veio: Senhor, Tu me fez justo em Ti, então eu vou viver e eu vou andar sobre isso. Senhor, eu sou justo porque Tu morreu na cruz do Calvário por mim. Tu me fez justo, Senhor, eu não vou pecar contra Ti. Eu não vou sair dessa posição, desse título. Eu não vou pegar esse título, essa carteira, essa habilitação que Tu me deu e vou rasgar agora e dar pro diabo, não. Tu me fez justo, Senhor, e um justo não peca assim. Um justo não anda assim. Um justo não vive assim. Um justo vive vitória. Ele coloca em prática a certeza da justiça que Jesus comprou na cruz do Calvário por nós. E o que acontece? Ele passa por cima do pecado. Sabe, aquele pecado vem assim para te abater, para te derrubar.
e você começa a dizer: Senhor, eu sou justo, Tu me fez justo, eu sou santo, eu sou limpo, eu sou purificado, eu sou justificado. E você está andando, daqui a pouco você fala assim: ué, por que eu estou falando isso? O pecado já ficou lá para trás, ó. Por causa não de uma confissão positiva, mas de uma certeza e convicção de quem você é em Cristo Jesus. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que a gente continue pecando, não. Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente tenha vitória nele sobre toda a hoste do diabo, em nome de Jesus Cristo.